Olá, investidores! Nas últimas semanas, como vocês viram, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou várias tarifas no mundo inteiro. E o Brasil foi um dos países mais prejudicados, porque o governo norte-americano decidiu colocar uma tarifa de 50%. Produtos vendidos do Brasil para os Estados Unidos têm uma sobretaxa de 50%. Se o produto sair daqui a $100, quando chega nos Estados Unidos, mesmo considerando todos os custos, ele vai ter um aumento de 50%. Ou seja, vai sair de $100 para $150. E isso tem um impacto muito grande em várias empresas. Hoje a gente vai falar da Embraer, que é uma das maiores fabricantes do mundo de aeronaves e é especializada num tipo de aviação muito demandado nos Estados Unidos, que é a aviação regional. E como essas tarifas podem trazer grandes prejuízos para a Embraer e colocar em xeque toda a capacidade de produção da empresa. Então, após a vinheta, a gente inicia o vídeo. O Donald Trump, desde quando ele foi eleito pela segunda vez, ele colocou o slogan de campanha América Grande Outra Vez, que iria fazer a América Grande outra vez, voltando para um tempo que se foi, que era o tempo onde a economia era voltada para a produção de bens industrializados e às vezes até bens de pouca capacidade tecnológica. Com a globalização, o mundo, a maior parte do mundo, os países ricos e países em desenvolvimento, conseguiram criar cadeias globais de valor. Uma startup nos Estados Unidos consegue acessar um fornecedor na China, Taiwan, no Brasil, e esse produto, ao ser desenvolvido, ele consegue ter etapas de vários países e de várias empresas. Isso criou uma capacidade, uma inovação e uma produtividade muito grande. Uma das maneiras de, segundo Trump, fazer a economia norte-americana desenvolver é trazer toda a produção para dentro do país. Porém, os Estados Unidos já é um país desenvolvido, é a maior economia do mundo, é um dos maiores PIBs per capita do mundo e tem um alto desenvolvimento econômico e social. Então não faz sentido, porque trazer toda a produção para dentro do país, você pode estar trazendo produção de produtos que têm uma margem de contribuição para a sociedade muito baixa. Produtos que, se você trazer para dentro dos Estados Unidos, vai, ao invés de criar um bem-estar social, vai criar dificuldade para a sociedade. Poderá haver um aumento de custo para o cidadão, uma inflação generalizada. Porém, só o futuro é que vai demonstrar essa teoria. Com essa taxação que ele impôs ao Brasil, uma das empresas individualmente mais afetadas que se tem, a Embraer. Foi uma empresa fundada lá na época dos militares, focada na produção de aeronaves para o governo e para as Forças Armadas brasileiras, mas que diversificou na década de 90 e foi privatizada. Hoje, os maiores acionistas que têm ações da Embraer são fundos norte-americanos. E a Embraer, ela domina um mercado muito forte nos Estados Unidos, que é a aviação regional, ou seja, a aviação que liga cidades pequenas e médias a grandes centros, onde colocar um avião muito grande, como os da Airbus e da Boeing, vai trazer prejuízo para a companhia aérea, pois não tem uma demanda tão grande. E a Embraer, um dos modelos mais interessantes que ela lançou na década de 90 é o ERJ, e um dos principais aqui que eu anotei é o RRJ 175, que é um dos aviões da primeira geração, que só tem praticamente o mercado nos Estados Unidos, pois é um avião que, segundo as regras lá do sindicato das companhias aéreas, é um avião que pode ser considerado como de aviação regional. Os novos jatos da Embraer são considerados como jatos maiores. Ou seja, se a empresa colocar um piloto nesses outros jatos,
ela tem que pagar um salário de um piloto de avião grande, não do avião regional. Por isso a Embraer ainda produz esse avião. E esse avião, ele é praticamente 100% para o mercado norte-americano. A segunda geração dos aviões da Embraer, que transporta entre 90 e 145 passageiros, é vendido para o mundo inteiro. Mesmo assim, os Estados Unidos é um grande comprador desse avião também, que é o ERJ segunda geração, então ERJ2. E esse novo lançamento que ela fez alguns anos atrás, ela está conseguindo ter uma carteira muito grande de pedidos. Após a pandemia, após a fusão frustrada com a Boeing, a Embraer demonstrou, por exemplo, nesse primeiro semestre, pedidos pedidos de 29 bilhões de dólares. Porém, essa tarifa que Donald Trump impôs ao Brasil vai inviabilizar no curto, médio prazo, se assim permanecer, a venda de aviões para os Estados Unidos. Pois o avião é um produto utilizado numa indústria, que é a indústria de transporte aéreo, que tem margens baixas. Ou seja, uma empresa que monta uma frota de aviões e começa a vender passagens, ela tem no mundo inteiro uma margem muito espremida. E, desta forma, se o avião aumenta 50%, se ela compra esses novos aviões com 50% de aumento no custo da aquisição dessas aeronaves, ela conseguirá vender a passagem 50% mais cara? Certamente não. Os americanos vão viajar menos, principalmente a classe média e os mais pobres. E nisso terá uma atratividade muito ruim de continuar os pedidos. As empresas aéreas, as empresas de leasing vão cancelar essas compras. Isso vai causar prejuízo muito grande para a Embraer, que tem um número gigante de funcionários, mais de 10 mil, e tem linha de produção tanto nos Estados Unidos, que é a menor parte, é mais voltado para jatos executivos, mas tem a linha de produção dela no interior de São Paulo. Desta forma, uma aeronave, por exemplo, da Embraer, 175, ele é vendido por volta de 28, 30 milhões de dólares. Então, ele passaria para 45 milhões de dólares. E isso vai provocar, se permanecer essa tarifa, uma grande diminuição da demanda, pois os Estados Unidos representam 45% das vendas da Embraer. Você já pensou aí, se você tivesse um salário de 10 mil reais, você perdesse R$ 4.500, como é que você ia passar até o final do ano? Como ia ficar a situação da sua família? Se você também é empresário, imagina você perder 45% da sua receita. Coloca em risco toda a sua operação, com certeza vai provocar muita demissão e demissão de outras empresas que prestam serviço, pois você não vai ter condição de absorver esses custos. Então, o que a gente, enquanto investidor, a gente tem que estar atento ao que vai acontecer. Provavelmente, essas tarifas do Trump têm motivação política e têm motivação econômica. Qual é a porcentagem de cada uma delas? Não dá para saber, porque está na cabeça dele e do governo dele. O que a gente espera nos próximos meses é que o governo consiga discutir alguma situação de isenção para alguns produtos que vão trazer prejuízo muito grande para os norte-americanos, como, por exemplo, a carne, o suco laranja e aviões, o café também. Ou seja, o impacto vai ser nas empresas brasileiras, mas também nas empresas norte-americanas. No caso da Embraer, o que se espera é que nos próximos meses tenha alguma solução satisfatória. Se não houver, isso vai machucar a empresa, vai machucar a rentabilidade, a receita, o lucro e a quantidade de pessoas que ela emprega nas suas fábricas, podendo trazer um prejuízo muito grande para o investidor,
pois a Embraer foi uma das empresas que mais subiu nos últimos anos, que ela conseguiu vencer toda a crise do Covid, e os pedidos das companhias aéreas de transporte de passageiro voltaram ao patamar antes da pandemia. Pessoal, até o próximo vídeo.